Olá, eu sou a Elza Caldeira e estamos começando agora mais uma edição do Segunda Sindical, o podcast do Coletivo de Sindicatos de Londrina, recebendo hoje com muita alegria aqui nos estúdios a presença da Maria Isabel Perucci, ela que é presidente do Sindi Shopping. Eu vou falar para você o que é o Sindi Shopping, Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Shopping Centers de Londrina. Isabel, muito bom receber você, seja bem-vinda. Até que enfim consegui te trazer aqui. Sabia que você é a primeira mulher a participar do Segunda Sindical? Olá, Elza. É uma honra, é uma alegria estar aqui com você. Você que eu já conheço não só do movimento, mas fora dele. Então, realmente um prazer estar aqui com você. Que bacana, estou muito feliz de ter você aqui. Faz tempo, né, pessoal, que a gente está querendo trazer uma mulher aqui para o Segunda Sindical. Mas isso ocorre justamente porque são poucas as mulheres, né, que ocupam essas funções de dirigentes sindicais. Aqui em Londrina nem se fala. Isabel, você é uma das poucas mulheres, né, que ocupa a presidência de sindicatos aqui na Hoje eu cidade. acho que temos pouquíssimas mulheres nessa função, que é realmente uma pena, porque eu acho que temos que ter uma representatividade maior. E quem sabe, né, esse número comece a crescer nos próximos anos aqui. Tomara, né? O Cindy Shopping, né, pessoal? Ele faz parte do coletivo de sindicatos de Londrina desde o começo. A Isabel é uma grande parceira nossa aqui também do Portal Verdade. E vocês nem imaginam como que eu estou feliz de recebê-la aqui nos estúdios hoje. E eu vou começar perguntando um pouquinho sobre a sua história. Eu sei que você é de uma cidade pertinho da minha cidade, ali perto de Santa Fé, Nossa Senhora das Graças. Conta para nós. Eu vim de Colorado, né? Fui para Colorado bem cedo. Eu tinha uns 7 anos quando nos mudamos para lá. Sou filha de lavradores. Meu pai sempre trabalhou, literalmente trabalhou na roça. E fomos morar na cidade. Eu já tinha uns 19 anos. Fiquei lá durante um tempo. Meu primeiro emprego na cidade foi no hospital, então sempre tive esse contato com pessoas. E como era um hospital público, sempre tive contato com a parte mais frágil da população. Né? Vim para Londrina em 89. Para Londrina em 89, trabalhei em alguns locais, depois fui para o shopping e Você aí trabalhou em shopping, então, né, trabalhei Bel? como administrativa. Minha área sempre foi administrativa. Tivemos um período dentro de shoppings, assim como em qualquer outra empresa, que se tinha necessidade de ter administrativos, pessoas também que conseguiam filtrar a parte pessoal, principalmente, que acho que era mais importante, né? Que tinha esse contato mais próximo com os funcionários, e que fomos perdendo com o passar do tempo. Bom, Isabel, nós vamos voltar daqui a pouco falando um pouquinho, né, dessa função de administrativo que tinha antigamente, agora não tem nos shoppings, porque gostaria de continuar um pouquinho mais falando da história, mas agora falando mais da história do Cindy Shopping. Então, o Cine Shopping ele foi fundado em 92 com a necessidade de ter uma representação específica para esse segmento. Não participei dessa fundação, eu vim um pouco depois, né? Mas foi realmente da necessidade dos empregados de ter essa representação por se tratar de um segmento um pouco diferente, em questão de horário, de segmentos, né, dentro de um shopping, que dentro do shopping tem vários segmentos, que são representados pelo sindicato e tem um interesse, apesar de ter segmentos diferentes, os interesses são parecidos e as necessidades também. E em Londrina tem bastante shopping center, Bel? Hoje, sim, nós não temos muito, mas temos alguns que têm uma população trabalhadora expressiva, né? Nós temos alguns, como o maior ainda é o Catuaí Shopping, temos o Royal, que é um pouco menor e com uma característica um pouco diferente, por estar localizado no centro da cidade. Temos o Boulevard, na Zona Leste, que hoje tem uma população trabalhadora expressiva. Temos também o Londrina Norte, o Aurora, que veio depois, mas que também tem hoje uma quantidade de funcionários
importante, né? E temos os menores, como Armazém da Moda, Shopping Quintino, e por aí vai. Bel, e no caso, vocês representam todos esses shoppings, os menores como também os maiores? Sim, o que está é definido como shopping, nem todos, né? Temos alguns segmentos que não são shoppings. Era comum nós ouvirmos falar antigamente, a Rua Canziani, por exemplo, é um exemplo. Não era um shopping, né? Embora tivesse o nome de shopping, não era um shopping. Então, tudo que realmente ele está dentro das especificações de shopping centers. E as especificações de shopping centers é um local com várias lojas. Sim, tem algumas características, vários... tem que ter praça de alimentação, não é pura e simplesmente o nome, tem que ter uma metragem. Farmácias, mercados. Sim, tem que ter algumas âncoras, enfim. Essa especificação geralmente está dentro da Abrace, que é a Associação de Shopping Centers, né? Assim como também temos algumas coisas no nosso código de postura. Conta para nós agora, Bel, quantas pessoas estão envolvidas, né, trabalham em shopping centers em Londrina? Em trabalho formal, nós temos em torno de 6.000. Mas se contarmos esse número de trabalhos que não estão diretamente ligados, né? Porque hoje nós temos formalmente, como representação do sindicato, em torno de 6.000. Mas isso envolve outros segmentos. Nós temos, por exemplo, serviço terceirizado de asseio, que estão dentro dos shoppings, que não pertence ao Sindishopping. Se formos ver que existe um trabalho que vem antes, como transportes e tudo mais, há o envolvimento de pessoas trabalhadoras por conta de shoppings é muito grande. Muito grande, né? E hoje, qual que é a principal demanda que vocês têm hoje dentro do Sindishopping, junto a essa categoria? A maior necessidade que a gente tem como categoria e a maior luta, a luta é constante em relação a ser bem remunerado, né? Ser reconhecido o trabalho dos empregados. Hoje nós temos uma luta muito grande que se trata de alimentação para os empregados, que isso é uma guerra que já vem se estendendo já há algum tempo, há bastante tempo, por sinal. Né? Temos avançado pouquíssimo nisso, mas ainda não vamos desistir jamais em relação a isso. Vamos continuar lutando para que a gente consiga incluir em nossa convenção coletiva esse direito ao empregado, né? Porque sabemos que a alimentação dentro do shopping é cara, e essa é uma reivindicação que eles nos trazem todo ano. Isabel, essa questão da alimentação também está muito vinculada ao horário de funcionamento do shopping, né? Porque o shopping ele tem um horário diferenciado do comércio em geral, seria isso também? O pessoal entra 10 horas da manhã, não é? A maioria é esse horário, né? Na realidade... Cada um tem um horário. Nós temos mais de um turno, temos 2 turnos e algumas empresas até 3 turnos. Né? Se dividido os horários, um turno intermediário, um turno inicial, seria o turno da manhã, que eles chamam, um intermediário em alguns casos, e o horário noturno. Mas, independente disso, o funcionário precisa se alimentar dentro do shopping. E a grande maioria, ele fica longe, então a alimentação é ali dentro mesmo. Mas não é nem em questão de ser ou não ser caro. É que quando a gente fala em alimentação, a gente fala em um valor que seria agregado ao salário. Sim. Né? Que essa seria um ganho muito grande ao empregado quando ele não tem que desembolsar esse valor para se alimentar. Sim. Então, vocês estão tentando, por meio da convenção, da negociação, para que os patrões paguem um valor digno, né, para que essas pessoas possam se alimentar dentro do shopping com dignidade. Sim, nós conseguimos um valor, hoje ele não é um valor expressivo, mas é uma luta que a gente tem. Eu acho que essa luta vem se estendendo por anos aí para que a gente consiga isso. Né? Tivemos alguns avanços na convenção, alguns avanços muito importantes durante as negociações. Dentre elas, eu cito o nosso
nossa assistência médica hoje que nós temos para os funcionários, onde a gente consegue atender em torno de 600 consultas por mês e quase 1.600 exames, geralmente, a gente tem por mês, no mínimo isso. Então, hoje, nós tivemos esse avanço, e essa foi uma conquista que nós tivemos e que é expressiva e que significa muito para o funcionário. 6 mil pessoas, são 6 de... mil famílias, né? Em torno de 6 mil famílias, são muitas pessoas envolvidas aí, né? E o perfil dos trabalhadores de shopping center, assim, a maioria são jovens, vocês já têm esse levantamento? Nós tivemos um período em que eu poderia dizer para você que 90% eram jovens. Né? Porque o shopping ainda continua sendo uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, só que essa característica vem mudando um pouco com o passar dos anos. Né? Há alguns anos atrás, você via predominantemente jovens. Pessoas que vinham para o shopping trabalhar, eles conseguiam trabalhar de manhã e estudar à noite, e ao contrário também. Trabalhavam à tarde e conseguem estudar de manhã. Uhum. Ainda temos muitos jovens, o que é bom, porque nós temos consegue atender esse público, né? Uhum. Mas também hoje nós temos um pouco mais essas pessoas que chegaram jovens e que não saíram, eles permanecem no shopping. Porque muitos se acostumam a trabalhar em shopping. Uhum. É um local mais seguro, né? Que se concentra ali. Segurança, ar. É um trabalho que eles se adaptaram e que permanece. E os jovens, nós temos muitos jovens realmente por essa característica de conseguir conciliar a faculdade com o trabalho. E os trabalhadores de shopping, eles têm um piso, Bel? Eles têm um piso, né, um piso mínimo. A grande maioria tem o piso como garantia e recebem comissão. Né? Uhum. Um pouquinho diferente como eu disse, nós temos características diferentes, interesses diferentes em algumas situações, mas que convergem todos eles. O que está voltado para alimentação, porque representamos também as lojas de alimentação dentro do shopping, esses não têm comissão, mas eles têm a garantia do piso. Os que trabalham como vendedores, geralmente eles têm o piso e a comissão, ou pelo menos a garantia do piso. Quando não alcançam a meta estipulada pela empresa, eles têm pelo menos essa garantia do piso mínimo da categoria. E a database de vocês foi agora em julho, vocês estão negociando com os patrões, né? Você falou que a questão da alimentação é algo que está pegando, que vocês estão lutando bastante por esse direito. Tem mais alguns pontos aí que vocês estão batalhando, que está difícil? O que geralmente nós temos grandes dificuldades para fechar essas convenções é que dentro do mesmo local nós temos interesses diferentes da parte empregadora. Então, assim como temos diferentes empregados, nós temos dentro do shopping interesses diferentes. Então, nós temos lá as lojas âncoras que têm um interesse e nós temos o pequeno empregador que o interesse dele, apesar de todos serem econômicos, eles também têm uma característica diferente. Né? Então, geralmente, ou seja, a loja âncora, é que acaba emperrando as negociações, né? Nossa. Porque o poder econômico ali prevalece. Muito forte, né? É muito forte. Então, o que geralmente pega são horários, né? As âncoras, eles querem quanto mais aberto ficar a sua loja, para eles é melhor. E essas empresas, apesar de serem grandes, eles trabalham com um número menor comparado ao pequeno, em questão de metros quadrados dentro da loja, eles têm uma quantidade menor de empregados, porque a grande maioria é autoatendimento. Uhum. Né? Se nós pegarmos uma loja grande, você vai entrar, você mesmo vai procurar o que você quer. Uhum. O pequeno não, o pequeno tem ali o vendedor, o atendente, a pessoa que vai te ajudar mais próximo. E eles querem tempo para trabalhar. Assim como em relação às folgas, né?
eles sempre querem, principalmente aos domingos, que se trabalhem mais domingos. E hoje nós temos garantido em nossa convenção coletiva pelo menos 2 domingos ao mês de folga. Uhum. E isso é algo que a gente tenta e quer preservar, né? Mas eles Porque querem tirar. eles querem tirar, lógico, né? Então, quanto Difícil. menos trabalho aos domingos, mais fácil para que eles organizem a escala de trabalho dos empregados. Mas nós temos que pensar no funcionário não só para ganhar. O funcionário não reclama de trabalhar, ele quer realmente ter um ganho, mas ele também tem a necessidade da qualidade de vida. Né? Ele vai continuar tendo suas folgas? Vai continuar tendo suas folgas. Mas aos domingos, geralmente, é o dia que a família dele está em casa. Uhum. Então, é por isso que a gente briga tanto, a gente luta tanto para manter esses direitos do empregado. Fala um pouquinho, Bel, da estrutura do Cindy Shopping. A gente vê que o trabalho de vocês não é fácil, né? Primeiro, porque são situações bem diversificadas, né? Lojas grandes com vários funcionários. Tem loja que tem mais de 100, 150 funcionários, Isabel, dentro de shopping. Chega a esse ponto? Não tem. Não, né? Já teve. Já Né? teve. Então, hoje, realmente, não tem tantos dentro de um shopping. Dentro do shopping, não. Dentro do shopping, nós Dentro temos das um número lojas. bom. De cada loja, o número é bem menor, infelizmente. Porque eu Houve essa lembro, redução. Você sabia que eu trabalhei no Catuaí quando ele começou? Trabalhei numa lojinha chamada, aliás, uma loja muito bonita, chamava Sine Qua Non. Não sei se você se lembra. Não lembro. Fica bem ali. Hoje tem o mercado, né? O Uhum. Carrefour, bem naquela entrada ali que sai no Carrefour. Hoje está outra, acho que é uma loja de móveis, alguma coisa assim lá. E eu me lembro que era tão difícil para chegar lá naquela época, tinha poucos ônibus, um monte de lojas fechadas, né? Todo mundo meio inseguro, e as pessoas achavam que poderia não dar certo, porque era tão longe aquele lugar. Sim. E a gente vê hoje a potência que é o Shopping Catuaí, né? Com, inclusive com essa reforma gigantesca, né? Que fizeram há alguns anos atrás. Mas eu me lembro, Bel, que a gente conversou bastante sobre a dificuldade, né? Que os trabalhadores tiveram, que vocês também tiveram na época da pandemia. Não foi fácil, né? Não foi. Foi uma insegurança muito grande, principalmente para shopping, né? Foi uma insegurança para todo mundo, mas nós deparamos ali com uma característica um pouco diferente por ser um ambiente fechado, que é uma vantagem normalmente por conta da segurança e tudo mais. Na época da pandemia, isso foi um ponto negativo, porque trabalhar com ar-condicionado, um ambiente fechado, tanto que nós vimos que foi um dos últimos a ser liberado para voltar ao normal para o trabalho. Então, realmente, a insegurança dos empregados, se teria um emprego quando retornasse, foi muito grande. Os shoppings foram fechados, né? Foram fechados e depois foram abertos, quando abriu as portas, foi gradativo. Tinha uma quantidade de horas por dia, uma quantidade mínima de funcionários que podiam trabalhar no horário, enfim. Então, foi bem complicado. Algumas lojas abriam, outras não. Tinha isso também, né? Nós tivemos alguns problemas sabemos que até recebemos denúncia e levamos isso para frente, de empresas que queriam abrir, manter o funcionário dentro da loja com a loja fechada. Então, sempre vai ter. Infelizmente, isso em todo lugar acabou acontecendo. Fazendo delivery. Exato. Assim. Tiveram algumas que entregavam os produtos no estacionamento e tudo mais. Mas a insegurança foi grande. E houve perdas. Mas hoje a gente não pode mais fixar nisso. Muitas lojas fecharam? Tiveram algumas lojas que fecharam, mas acho que o impacto foi menor do que a expectativa dos próprios funcionários e até dos lojistas. Né? Tivemos aí, por conta disso, perdas, porque das negociações que vêm de lá para cá, realmente estão dizendo, olha, houve muitas perdas, estão se recuperando. Mas eu acho, e acredito que a realidade está aí, todo mundo está vendo, isso passou.
né? Hoje não se pode A falar gente mais até nisso. respira, né? Não dá para se apegar nisso, mas a gente tem que olhar para frente. Então, hoje, acredito e digo, não dá para a gente se apegar nisso e dizer, olha, não dá para avançar porque houve uma pandemia. Houve uma pandemia, Mas está havendo uma recuperação. está havendo uma recuperação, e não dá para a gente ficar olhando para trás e esquecer que tem que avançar. Mas ocorreram muitas demissões na época da pandemia, você lembra? Tiveram algumas demissões, sim, mas o shopping ele já trabalha com um número reduzido de empregados. Então, para uma loja funcionar, ele tem que ter um mínimo de empregados. Houve algumas mudanças, com certeza houve algumas lojas que fecharam, mas outras abriram depois. É por isso, exatamente por isso que eu falo, não dá para a gente se apegar nisso, sim, principalmente numa negociação, e dizer que não tem como avançar por conta da pandemia. Foi muito triste, foi realmente uma perda muito grande em muitos segmentos, em muitos momentos, ver empregados sendo demitidos. Perderam muitos companheiros também? Pior que isso, é isso que eu ia dizer. Uhum. Nós tivemos algumas perdas de funcionários para a Covid. Né? Algumas pessoas, inclusive, que conhecíamos há muito tempo. Uhum. Né? Mas... quem não teve, né? Quem não teve, exatamente. Na família ou em algum lugar, veio essa doença, infelizmente, veio para fazer a gente repensar algumas coisas, eu acho. É verdade. E o Segunda Sindical de hoje, conversando com Maria Isabel Perucci, ela que é presidenta, né, presidenta do Sindishopping, Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Shopping Centers de Londrina. Bel, conta um pouco para nós da estrutura do Sindishopping. Vocês estavam localizados, ficaram bastante tempo localizados ali na Professor João Cândido, né? Na rua Professor João Cândido, mas vocês mudaram, agora vocês estão na Duque de Caxias, é isso? Não, nós já estivemos na Avenida Paraná, depois fomos para João Cândido, agora nós estamos ali na Souza Naves. Souza Naves 626, primeiro andar. Né? Espero continuar lá durante algum tempo. É porque mudança, eu me lembro, foi terrível, né? Quando a gente não tem sede própria, a gente tem que se adaptar. Vocês têm esses planos de ter uma sede própria? Esperamos que mude um pouco a forma de arrecadação, né, Elza? Porque hoje todos nós, acho que todos os sindicatos estão sofrendo desde da reforma trabalhista, que veio assim de uma forma meio abrupta e deixou muita gente na mão em relação ao financeiro do sindicato, né? Então, vocês contavam com o imposto obrigatório, com a contribuição obrigatória lá? Eu acho que todos os sindicatos, né? Apesar de ter associados, todo mundo sempre precisou e é uma coisa importante para os sindicatos se manter. Sim. Você puxou o assunto da reforma trabalhista, era justamente uma pergunta que eu já estava pensando em fazer aqui para você, né? O impacto da reforma trabalhista para a categoria de vocês foi difícil. Foi grande, e não só em relação ao econômico, né? Mas em várias coisas, várias perdas, né, que nós tivemos. E, infelizmente, eu vejo que o empregado não estava preparado para isso e não estava informado na realidade, não estou dizendo só na nossa categoria, eu acho que em todas as categorias, porque você lembra bem que foi amplamente divulgado que era para retirar o desconto da contribuição obrigatória. Em nenhum momento foi dito que seria retirado direitos, e todos nós tivemos direitos retirados, não só na reforma, não só na lei que veio da reforma trabalhista, mas em outros momentos, com outras leis que veio embutido junto no pacote algumas coisas para retirar direitos. E o empregado não está informado e não se informa sobre isso. Uma das maiores perdas foi o sindicato atender para homologar. Hoje nós temos uma cláusula na convenção que diz para homologar. Quando nós falamos da obrigatoriedade, a primeira coisa que algumas empresas já fala é o seguinte: vocês estão colocando isso para arrecadar, para poder cobrar. E, na realidade, nós não cobramos para fazer homologação. O que a gente quer é que o direito do empregado seja preservado.
né? Então, se o empregado vai até lá, a gente consegue participar disso. E eu acho que uma das maiores perdas também foi isso, esse afastamento do empregado do sindicato. Mas vocês continuam fazendo as homologações, né? Continuamos fazendo. Infelizmente, não é 100% que vai, né? E isso fica um pouco mais difícil para a gente fiscalizar. O empregado não luta por não isso. luta por isso, exatamente. Não tem consciência dos direitos dele. Exatamente. Nós temos no Brasil, e essa é uma característica, de falta de consciência sindical, falta de consciência de direitos, né? E, infelizmente, ainda muitas pessoas veem o sindicato como inimigo e não como aliado. Exatamente. É porque é o que é colocado aí na mídia, colocado, né? Exatamente. Colocado na mídia que o sindicato só quer tirar dinheiro do trabalhador. Exato. Você lembra, volto a dizer, que foi amplamente divulgado que seria para que eles não pagassem. Sim, né? Sim. E nisso muitas pessoas desfiliaram, né, Bel? Muitas pessoas. Muitos. O prejuízo é gigantesco, porque você tem uma estrutura, você tem seus funcionários, né? Você tem o aluguel, você tem tudo. Como Hoje, você vai eu acho que manter? assim como nós, acho que a maioria dos sindicatos tem uma estrutura extremamente enxuta, né? Não dá para ter muita coisa, muitos funcionários. E com isso a gente perde e o funcionário perde, porque você não consegue estar tão próximo como deveria. E com a reforma da Previdência também não foi muito diferente, né, Isabel? Não foi diferente, infelizmente. E as lutas, você esteve, assim como eu, nas reivindicações e tudo mais. O número de funcionários que nós temos em shopping, como muitos outros segmentos, a quantidade que foi para a rua, que foi reivindicar, é mínima diante do que nós temos. Sim. E agora o governo está vindo aí com a reforma tributária, né, Isabel? Você acha que isso pode contribuir para a melhoria, né, do dia a dia do trabalhador? Isso é uma esperança que a gente tem, né? Eu acho que nós vivemos de esperança no meio sindical. Não só das lutas, que ninguém fica de braço cruzado, mas a gente vive de esperança, né? Esperamos que sim, porque a redução de tributos poderia ajudar, né? Mas, infelizmente, o que nós temos visto nos últimos anos é que não tem vindo nada de bom para a gente. Às vezes melhora lá em cima para os patrões, mas não chega até a base, né? Não chega. O benefício fica lá em cima e não é repassado e não chega embaixo para os empregados, infelizmente. Você estava falando agora há pouco que a gente vive muito de esperança, né? Que o sindicalista vive muito de esperança. Mas agora a gente tem aí um governo progressista, porque os 4 anos de governo Bolsonaro foi muito difícil para os sindicatos, né? Para os trabalhadores, foi muita perda de direitos. Agora conseguiu eleger um governo progressista. Você acha que isso traz mais expectativas positivas, assim, para a categoria de vocês? Eu acho que, assim como todos os outros sindicatos, nós temos realmente expectativas, mas nós temos que lembrar que isso é política. E, infelizmente, o governo federal, ele não é só o executivo, né? Tem legislativo, Sim. que é realmente quem vai aprovar ou não as leis que pode chegar a nós. Então, volto a dizer, a gente tem esperança, temos expectativas. Mas a luta tem que continuar. A luta tem que continuar. Tem que continuar. E o Segunda Sindical de hoje, conversando com a Maria Isabel Perucci, ela que é presidente do Sindi Shopping, um shopping tão importante aqui, que trabalha com as categorias, né, das pessoas que trabalham no shopping center, cerca, né, de 6 mil pessoas envolvidas nesse trabalho aqui em Londrina. Mas a Isabel, eu chamo ela de Bel, porque ela é minha amiga já há algum tempo. Ela tem uma outra paixão na vida dela, além do sindicalismo, que é o escoteirismo. É isso, né, Isabel? Sua paixão mesmo? Minha paixão, que é assim, me dedico, é um trabalho voluntário. Muito tempo já, né? Muito tempo. Em torno de 10 anos que eu estou aí.
Entrei como uma mãe que vai ajudar, que acompanha a filha. E estou nisso hoje, todo final de semana, geralmente à noite, né? Me dedico muito a esse trabalho, que é uma educação não formal, que é onde atendemos jovens de 6 anos e meio a 21 anos. E também trabalhamos com adultos voluntários, né? Hoje trabalho também com adulto voluntário, porque estou na direção, também na diretoria do Grupo Escoteiro, do Grupo Escoteiro Verde Vale. O Verde Vale, que é um dos mais antigos de Sim, o Londrina, mais né? antigo de Londrina, é o maior hoje, até porque ele já existe há 45 anos aqui. E você começou levando a sua filha. A Isabel tem uma filha, qual a idade da sua Minha menina? filha está com 24 Como é o anos. nome dela mesmo? Diana. A Diana, linda Diana, eu conheço ela. E você começou no escoteirismo levando a filha para ocupar a mente dela, tirar ela do apartamento, essa coisa que a maioria dos pais fazem, né? Na realidade, foi o contrário. Ela que me levou, né? Porque como ela tinha amigos, e nós também tínhamos amigos que já tinha sido escoteiro na infância, e falava muito, ela queria muito conhecer. E no momento em que ela foi, eu comecei a levar, depois ela ter me intimado que ela queria, porque queria. Uhum. E Você eu sou falou, eu muito vou. grata. Fiquei muito grata ao movimento escoteiro. Minha filha sempre foi muito tímida. E Ó. ela desenvolveu dentro do movimento escoteiro liderança e algumas habilidades que não teria se não estivesse lá. E a Isabel, ela é apaixonada mesmo. Ó, quem conhece ela, vê a foto dela no perfil dela do Instagram, ou do WhatsApp. Você tá pendurada no que lá, Isabel? Conta pra mim. Você Eu tá numa cachoeira, né? tava fazendo um rapel na cachoeira naquele Fazendo dia. um rapel, gente, numa cachoeira. Pensa num negócio alto. Você não tem medo? Perdeu o medo? Não, eu tenho medo. Tem. Mas é Tenho. um desafio. Eu tenho medo de altura, mas eu acho que a gente tem que superar e tem que encarar os medos, né? E o Então, essa é uma escoteirismo traz muito isso, né? Essa coisa do traz a superação, desafio, né? A superação. exatamente. E é isso que a gente trabalha com os jovens também, né? Aí você acha que isso ajuda você como liderança sindical? Dá Não um tenha up, assim? dúvida, a confiança, você acaba tendo um pouco mais de confiança, e desde o momento que você está mais feliz, né? Porque apesar de ter muito trabalho, eu digo que a gente, além de ter trabalho, de ser voluntário, a gente paga para trabalhar, né? Ele Uhum. traz muita felicidade também. A gente tem muito retorno. Porque você trabalha com jovens, né? Com É um crianças. voluntariado, né, de Sim, muitos anos e que contribui muito para o seu crescimento como pessoa, como mãe, como mulher. não tenha dúvida. É assim, eu acho que todo mundo tem que experimentar alguma coisa, se dar um pouco, né? Se dar um pouco para o outro, de alguma forma. Então, quando você vê um jovem que chega lá com problemas que às vezes ele não consegue resolver fora, e vê ele saindo com uma liderança, com a capacidade de resolver os seus problemas, de pensar, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, sabe? Isso para a gente é o pagamento que a gente espera. Uma alegria, Uma né? alegria, não Então, tenha dúvida. queria que você fizesse um convite, né, para as pessoas que queiram conhecer o escoteirismo, levar os seus filhos. Qual que é a trajetória para isso? Bom, nós temos hoje aqui em Londrina 2 grupos e uma seção autônoma. Eu tenho certeza que em qualquer lugar que for, vai conseguir fazer um bom trabalho e ajudar, né? Então, quem quiser, quem estiver disposto a conhecer, o Verde Vale está no fundo da Sanepar, na Rua dos Escoteiros 320. Tem o grupo Escoteiro Andrômeda, que está também na Escola Municipal Lá do do Cafezal? Cafezal, né? Que Uhum. também pode até falar com a Elsa, porque ela também tem um familiar É, envolvido, muito meu bem marido, envolvido, por gente, sinal. também é chefe. Então, conhecer, trabalhar um pouco, conhecer um pouco a história, conhecer as crianças, ver como funciona. E hoje nós temos uma necessidade muito grande de adultos voluntários, né? Nós não conseguimos atender todos os jovens que chegam por falta de adultos, Olha né? só. Então, nós temos uma lista de espera hoje no Verde Vale de crianças, principalmente crianças de 6 anos e meio a 11, que nós chamamos de lobinhos, e não conseguimos atender todos porque não temos adultos.
Olha só. Então, quem quiser, quem sentir ali no coraçãozinho uma vontade, vai até lá, nos procure. Vai Tenho ser certeza, vai muito ser muito bem-vindo. bem recebido, vai ser muito bem-vindo essa ajuda. Segunda Sindical de hoje, conversando com Maria Isabel Perucci, presidente do Cindy Shopping aqui de Londrina. Uma conversa muito gostosa, uma mulher guerreira, uma mulher extraordinária. Faz um voluntariado maravilhoso, né, com o grupo de escoteirismo de Londrina há mais de 10 anos. E a gente agora está já começando a ir para o final da nossa entrevista. Vamos agora, né, abordar um tema importante, agora no final da nossa entrevista, sobre a participação do Cindy Shopping no coletivo de sindicatos. Vocês estão junto com o coletivo desde o começo. O coletivo foi fundado em 2017, né? Quem não sabe. Muitas lutas, muitos protestos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, né, Bel, tantos eventos nós fizemos, tantos atos, né? E o Sindishop sempre nosso parceiro, colaborador. Aproveitar aqui pelo Portal Verdade agradecer, né, a vocês pelo apoio, porque vocês são nossos colaboradores também por meio do coletivo de sindicatos, né? Importante essa união. Eu acho que estar unidos nesse momento, os sindicatos se unir é de extrema importância, porque como nós tivemos, como eu disse, muitas perdas e foi encolhendo, nós fomos literalmente ficando estrangulados, né? Então, a união, as pessoas se unirem para lutar pelos interesses, que todos, com certeza, que estão aqui, têm o mesmo interesse, que é a sua base, que são seus empregados, que a luta, e uma luta sozinho é muito difícil. Então, quando você tem um apoio, quando existe alguma reivindicação, quando existe alguma luta, onde tem mais pessoas que lutam juntos, a coisa fica mais leve, né? Eu gostaria de participar mais, inclusive, né, de algumas ações que o tempo acaba me impedindo, tanto pelo trabalho dentro do sindicato, como eu disse, a gente acabamos ficando com o mínimo de pessoas trabalhando. É você, o jurídico? O jurídico que não fica lá dentro, né? Uhum. Nós temos o apoio jurídico, mas que não fica dentro do sindicato. Tem Sim. uma funcionária que também ajuda, Uhum. mas eu não consigo sair sempre. E tem também o meu trabalho voluntário à noite, que acaba me consumindo Uhum. o pouco tempo que tem, mas sempre que possível estou presente, vou estar presente, vou tentar estar mais presente ainda daqui para frente, porque eu acho que é importante. Mas que é importante, sim, permaneça, que esse coletivo seja fortalecido. Uhum. Foram várias lutas aí que não seria possível se um sindicato sozinho fosse trabalhar, É né? verdade. E nós temos algumas pessoas dentro do coletivo que merecem todo o critério e todo o respeito em relação a isso. Temos você que está Uhum. desde o início. Nós sabemos Sim. que tem alguns outros sindicatos, como os bancários, a Suel, Metalúrgicos. Metalúrgico, enfim. Uhum. Temos APP. APP, temos vários aí que a gente sabe o quanto eles lutam e o quanto eles se dedicam ao coletivo, né? E Então, agora o coletivo está nessa vibe mais da comunicação, né? Com o Portal Verdade agora, com o programa Aroeira também na Rádio Universidade, que são ferramentas de comunicação do mundo sindical, que é muito importante. Como vocês fazem lá no Cindy Shopping para comunicar com a base de Então, vocês? hoje a gente ainda usa a famosa circular, né? Então, a gente consegue, como nós temos uma vantagem em relação a isso, que ele é mais concentrado, fica mais fácil levarmos a informação, né? Diferente de alguns segmentos que é muito espalhado, E né? vocês têm, assim, por exemplo, em determinados shoppings, pessoas chaves, assim, que vocês possam se comunicar, aquela pessoa ficar responsável de estar repassando as informações. Funciona assim também? Não funciona tão bem assim, né? Nós temos, Deveria, né? Poderia, deveria, né? né? Alguns funcionários, eles são um pouco mais antenados, né? São um pouco mais envolvidos, mas Na são luta poucos. por E a própria direitos. direção, os diretores, nós temos apenas, no sindicato, apenas eu estou licenciada, então fica um pouco mais difícil para trabalhar.
por isso você acaba acumulando muito mais funções, né? Tô vendo que não é fácil, Não é né, fácil. Isabel? Infelizmente, nós, assim como outros segmentos, que eu acredito que não deve ser muito diferente. Nas assembleias não aparece tanta gente como deveria, né? Embora, volto a dizer, nós temos uma vantagem que todos conseguem ter a informação, né? Embora todos tenham a informação, nós temos a participação não é tão grande como eu gostaria. Está incutido na cabeça das pessoas que o sindicato não está ali para ajudá-los, né? Mas Infelizmente. para tirar dinheiro do salário deles, né? Como mudar isso, né, Isabel? Ainda Que tem dificuldade. muita gente, muitas pessoas me conhecem, né, dentro do shopping e confiam e conhecem o meu trabalho. Diferente, volto a dizer, de alguns segmentos que não têm essa proximidade com o empregado, né? Mas ainda assim precisamos que essa luta continue. O coletivo é um bom meio para que isso aconteça. É um caminho, né? É um caminho. E a comunicação, como você mesmo disse, hoje temos uma boa comunicação. O Portal Verdade está aí sempre com ótimas notícias para todos, né? Que a gente consegue repassar em alguns casos. Sim, sim. E isso é muito importante. E a gente quer aproveitar, né, gente, esse momento, né, colocar o Portal Verdade à disposição de vocês. Já está à disposição de vocês. Matérias, atividades que vocês forem fazer, né? Assembleias, greves, tudo, né? A gente está à disposição. Esse canal aqui é o canal do Sindicatos de Londrina, do Coletivo de Sindicatos de Londrina, e está aberto para vocês, tá bom? Obrigada, Elza. Obrigada pela oportunidade, tá, de estar aqui com você, falar um pouquinho do sindicato, né? E eu fiquei bem assim contente, né, com a vinda da Isabel aqui. E também fiquei assim surpresa, né, de saber quão grande é a sua luta, né? Porque a gente fica de fora e a gente não tem ideia, né, Isabel? A gente que vê sempre você disposta, ainda mais, né, voluntária, escoteira, uma mulher super para frente, para cima. Imaginava que era tão difícil essa luta, né, dentro do sindicato, do Sindishopping, porque ela praticamente sozinha para tocar, né? Aliás, tem o pessoal jurídico, tem uma secretária, mas o grosso mesmo, quem toca, é ela praticamente sozinha. Então, parabéns para você, você é uma guerreira. Obrigada, Elza, obrigada mesmo. Deus te dê muita saúde. Obrigada aos companheiros, às pessoas que estão envolvidas no coletivo de sindicatos, que eu sei que a luta é grande. Nossos parabéns para a Isabel e semana que vem a gente vai voltar aqui no Segunda Sindical com mais um entrevistado, com mais informações sobre o movimento sindical de Londrina, com a presença de uma nova liderança, né, aqui no Portal Verdade. Muito obrigada pela sua atenção. A gente se vê. Até mais.